E aí, E aí? tá 6 pessoas, tem que deixar o povo em pé aqui. Esperar o povo chegar. Botando um sonzinho pra tocar aqui enquanto isso. Boa tarde. Tarde, Marcos. Aqui, ó, o Pokébook aqui, ó. Dá pra ver? Não tira Chama, essa camisa do Mirante não, porque tá muito quente hoje. tá quente Oxe. demais. Tá ouvindo o som aí? É o Christian Scott, Chico. É um trompetista dos Estados Unidos. É muito massa. Esse disco aqui, ó. Bonzão. Christian Scott. Sim, vamos falar aí do Tukibuk, né? Esse. Vamos figuras. Será que pega aqui, ó? Fazer a live é assim. Sai. Bora pra live. É... Ben Affleck. Agora parou foi tudo. É. Sei não. Vamos começar, né? Tá. Bora. Bora pra live. Então, essa é uma... A gente tá continuando aqui o Mirante Multicultural, né? Que é uma proposta que a gente tem desde o primeiro ano do Mirante, que a gente faz um trimestre assim, passando por filmes de diferentes continentes, assim, para falar sobre esses cinemas assim que a gente tem pouco acesso ou que é desconhecido assim pra gente. E aí aí na multicultural desse ano a gente sempre contempla assim o continente africano. Aí já foi o Carroceiro junto da Negra D, do Sem Bene, no primeiro ano. No segundo, acho que foi a Eu Não Sou Uma Bruxa. E no terceiro foi o Ó Sol do Mad Rondô. E agora o Tukbook do, do Djibril Diop Mambety. Aí, e a gente escolheu esse filme porque é um filme que
ele é muito considerado assim como um dos filmes mais relevantes do cinema africano, assim. E assim, é bom sempre quando fala de cinema africano a gente tentar entender um pouquinho como é esse contexto, assim, como é que é esse cinema feito lá, né, nesse continente. Então, basicamente, o, o cinema na África, ele é feito desde o início da história do cinema, né? Cinema é feito na África desde o início da história do cinema. Só que ele, ele nunca, ele, por, desde, devido ao colonialismo, né, ele nunca foi feito por pessoas da própria África, ele foi feito pelos próprios colonizadores, geralmente franceses, ingleses, portugueses, principalmente os franceses, que ele tinham um propósito antropológico nesse, nesse, nesse fazer do cinema, né? Tanto que tem o Chris Marquet, o Alan René, o Jean Roche, são a escola de documentário assim produzido na África, que é francesa principalmente, que eles iam lá para captar as imagens do, dos povos africanos. Então esse cinema era um cinema colonizador também, de alguma forma, porque ele sempre partia do olhar do colonizador. E o cinema africano, feito por africanos, sim, o Chico falou aqui do René com aquele filme das máscaras, já esse filme das máscaras já é aquele momento onde eles começam a fazer uma autocrítica sobre esses filmes que eles faziam lá na própria África. O Jean Roche também fez essa autocrítica. Então, já parte lá para outro momento, que é quando acontece o processo de independência dos países africanos. Então, nesse processo de independência, quando começa ali durante os anos 60 e 70, ele começa a surgir os primeiros países africanos independentes. E nessa independência também começa a surgir os primeiros filmes africanos. Que o marco do início do cinema africano é um filme chamado África sobre o Sena, ou África sur Seine, que é um filme feito por dois estudantes africanos, um senegalês e um outro etíope, se não me engano, em que eles filmam na França. O começo dele é filmado na África, tem uma cena dele o começo e o fim, na verdade, é na África, só que a maior parte dele é toda a vivência deles na França, que eles eram estudantes africanos dentro da França. E esse é um filme que é um marco assim para o início do que é considerado o cinema africano, porque era o cinema africano feito por africanos e que falava sobre temas africanos. Então, aí a partir desse filme, aí começa a nascer o cinema africano e tem um marco inicial com o diretor Ousmane Sembene, que é de Senegal, de Dakar, onde ele é considerado o pai do cinema africano, por justamente ter uma proposta de fundar o cinema africano. Assim, ele era um militante também, ele era um militante do cinema e da própria luta da independência africana. Então, ele vai trabalhar para os filmes deles vai explorar essa relação com o colonialismo e com os países e com a África nesse processo de descolonização. E também vai propor um olhar do cinema descolonizado. Assim. Então, ele vai propor um cinema descolonizador. O Chico perguntou aqui sobre
Primeira escola de cinema africano. Então, essa primeira escola de cinema africano se dá com o Sembene, assim. Ela basicamente vai dos anos 60 aos anos 70, 80, mais ou menos. Baixa um pouco o som aí, Lucas. Então, ela vai se dar ali durante os anos 60, que é quando começa os primeiros países africanos a serem independentes, vai até os anos 80, mais ou menos. Os anos 90 já começa um processo de reinvenção, porque muda também os próprios processos de produção dos filmes e também a forma como vai se dar a própria produção dos países. Mas é basicamente ali dos anos 60 aos anos 80, mais ou menos, a primeira escola assim, de cinema africano. E aí o Sembene, junto de outros cineastas também, que eles vão surgindo de alguns países, eles vão trabalhando para fortalecer uma corrente assim dentro do cinema africano, para propor um cinema africano. E eles eram militantes assim também da própria independência do país africano. Tanto que o cinema africano foi muito utilizado como uma ferramenta do panafricanismo, que é uma corrente é uma corrente política que auxiliou na independência dos países africanos, onde ela lutava para a união da África, né, dos povos africanos. Então, ocorreu essa união entre esses cineastas e foi quando surgiu também os primeiros festivais de cinema africano, que é o principal que existe até hoje, que é o FESPACO, que é o Festival Panafricanista de Cinema de Ouagadougou, que é a capital de Burkina Faso. Ele ocorre em Burkina Faso, ele ocorre bienalmente, então ele é de 2 em 2 anos. Ele nasceu justamente ali nos anos 70, em 1970. A primeira edição dele é de 69, aí a segunda foi em 1970 e depois ele começou a ficar bienalmente. Então, ali, e o fato dele dele ser em Burkina Faso é muito marcante porque ele é desse posicionamento político. Burkina Faso era o país de Thomas Sankara, que ele foi um líder desse movimento panafricanista de libertação dos povos africanos. Então, o fato de ter nascido ali também era uma proposta de usar o cinema como uma ferramenta de descolonização, então, o Black Girl do Oswald Sembene foi o primeiro filme, inclusive, que a gente exibiu no cinema africano no Mirante. Junto com o curta, não foi? Então, junto com o Carroceiro. Do Carroceiro, né? Carroceiro e a Negra D. Então, ali em Burkina Faso nasce assim um movimento de cinema africano que vai marcado por vários cineastas, com o Sembene e liderando esse movimento junto de outros cineastas tanto de Senegal, do Mali, da Angola. Então, eles tinham essa proposta de criar um olhar descolonizador do cinema. Porque tem uma entrevista, uma conversa, na verdade, muito marcante assim, do Sembene com o Jean Roche, que era um dos realizadores desses franceses que iam para a África captar essas imagens dos povos africanos, onde o Sembene critica muito duramente assim, os filmes de Jean Roche e esse processo das feituras desses filmes lá na África, onde ele usa até a palavra inseto, assim, que esses filmes nos via como inseto. O Sembene fala para o Jean Roche. E nisso que o Jean Roche até comenta que ele realmente
ocorria essa problematização e que ele acabou fazendo essa própria autocrítica dentro do cinema dele. Então, é importante entender porque o cinema africano já nasce propondo um cinema, assim. Então, ele não nasce apenas, tipo, da própria possibilidade das pessoas fazerem cinema, dos africanos fazerem cinema, mas também já nasce com os africanos propondo um novo cinema, assim. Então, quer comentar alguma coisa, Lucas, sobre isso? Então, você falou do África no Senna e tal, então antes disso, né, uma coisa boa para pontuar é que os países africanos que eram colônia da França, né, a França instituiu uma lei em que os filmes, em que era proibido filmar no solo africano, nos africanos, né. Então, foi a partir da década de 40 que rolou essa censura. Então, de fato, não tinha como filmar lá. Então, os realizadores africanos surgem mesmo assim em paralelo com as independências, né? Então, já tem essa proposta de descolonização mesmo desde o início, como o Janderson falou. Já que nasce dessa relação assim com as colônias, das colônias com os países europeus, né? Muitos desses países, colônias da França, né? Aí você vê a relação de vários desses realizadores com o cinema francês também, né? De pegando essas referências e utilizando ali, mas sempre nessa proposta de descolonizar, né? Como se houvesse de fato esse direito de olhar. Então é uma necessidade, é uma busca por um direito de olhar, e um direito de narrar também a sua própria história, né? Construindo ali, pegando de elementos revolucionários, de discursos revolucionários, né, de mostrar o seu lado. Então todos esses realizadores, já no início eles têm essa necessidade. É claro que é um cinema muito precário também, né? Então há muitos filmes que são médias-metragens, mas que você percebe ali que o desejo era de ser um longa mesmo, de ser um longa-metragem e tal, mas a galera não tinha grana, né? Esse filme de hoje, o Tuk Book, ele foi feito com US$ 30 mil, né, na época. Um filme que deu os perrengues, né, pra filmar e tal. E outros filmes do Mambete também, mesmo esquema. Filmes com amigos e tal, galera da universidade, pessoal do governo também, chegando junto com a grana, porque já que os governos eram governos, né, da independência, e como o Janderson falou, tem essa relação com o cinema de usar como ferramenta mesmo. Então também tinha um apoio, né, do governo. E, sabe, filmes que são até gravados nos dialetos e nos idiomas originários, né? Não apenas em francês, já que muitos desses são colônias da França, né? O próprio Tuk-Buk, do que é do Senegal, foi colônia francesa. Então, aí veja só, vai falar mais alguma coisa desse período, desse início? Ou já vai pra essa parte do griot e tal? É, é bom Então, falar. é interessante ver que o cinema africano, ele de certa forma se aproxima com essa imagem do griot, né? Que é o velho contador de histórias, que é o velho narrador. Então, o próprio Sembene, o próprio Mambeti, eles se aproximam dessa figura, desse velho contador de histórias, né? Então, sendo o cinema enquanto esse velho contador de histórias, ele vai contar na sua velocidade, ele vai contar na sua própria cronologia, que não é esse tempo cronológico que a gente conhece, né? Não é o sistema aristotélico, eles têm é o próprio sistema deles, o próprio sistema filosófico, religioso deles. Então, a gente vê isso no cinema do Mambete, do Sembene, e no cinema africano, assim, principalmente no começo, tinha muito essa necessidade, né? Contando a sua própria história, e improvisando e inventando as suas tradições, né? Que é aquela coisa da invenção das tradições, como o Hobsbawm diz, né?
que por mais que tenha essa relação com o neocolonialismo, essa relação com a modernidade e o olhar para trás na filosofia, numa filosofia africana, né? Sem querer jogar tudo na mesma caixinha. Mas olhar para trás é olhar para frente também, já que o tempo é circular. Então existe essa invenção das tradições, né? É inventar essas tradições também, é inventar um cânone também, não só se apegar num passado escrito, num passado certinho. E o Sembene diz isso, né? Ele diz que tem essa identificação com a figura do griot, né? Que para ele é uma tradição africana, e que eles reconhecem o efeito da narrativa oral como uma força para africanizar a linguagem do cinema. Então, vejam isso aí, africanizar a linguagem do cinema. Então tinha mesmo essa necessidade de mostrar um novo olhar, não só no discurso, não só no que a gente vê, mas na forma também. Então, na forma cinematográfica, né, no modo de fazer, um modo que está ali todo alicerçado num contexto antigo, né, num contexto ali que remonta à África e a toda essa relação com os mais velhos, com a filosofia, com a espiritualidade. Então tá tudo isso incorporado no cinema. E esse, quando tu falou do direito de olhar, esse direito de olhar do cinema africano, ele partia de um ponto de quebrar, de interromper as visões coloniais que a gente tem sobre esses lugares, sobre as pessoas africanas. Então, e sobre o fazer do cinema lá. Então, a proposta deles era justamente uma construção de um cinema pós-colonial, um cinema descolonialista. Então, quando a gente vai ver um cinema e quando a gente vai ver um filme africano, a gente tem já sempre tem uma surpresa, assim, que é muito comum da gente porque a gente não está próximo desses povos e a gente não está acostumado a ver essas imagens. Então, pra gente parece que é tudo novo e ao mesmo tempo é aquilo que é ali. Então, quando a gente vê um filme africano, parece que a gente está vendo a África, mas na verdade a gente está vendo a África. É bom você desapegar desse olhar de que a gente está vendo a África em si. Não, a gente está vendo um olhar sobre a África, uma perspectiva da África, de uma pessoa que é de lá, de um olhar de lá. Então, porque é justamente esse olhar descolonizado que a gente tem que. Esse olhar colonizado que a gente tem que quebrar para quando a gente for olhar um filme africano. Assim. Porque sempre. Que é uma coisa natural da gente, que a gente não é acostumado com essas imagens, a gente não é criado nesse mundo. Então a gente vai sempre olhar para esse cinema assim, sempre com muita surpresa. Assim. Mas só conhecendo o cinema africano que você vai conhecer a diversidade do que é esse próprio cinema e do que é o próprio povo africano e tem muito a se falar sobre esse cinema. Assim. Então, quando a gente vai falar do cinema do Mameti, ele é um cara que ele vem uma década depois, basicamente, dessa época Ele nasce paralelo, mas basicamente ele vai estourar uma década depois desse nascimento do cinema africano. Ele também é de Dakar. O Mobeti, ele nasceu em Kobene, que é um distrito de Dakar, que é uma periferia de Dakar, assim, é meio que o que a gente conhece como gueto, assim. Então, ele nasce e ele nasce em Kobene, e em Kobene ele desde da infância dele, ele e o irmão dele, o Assis Diop, que é um músico, eles têm relação com o cinema desde cedo. Tem um cineclube de Dakar, onde eles acompanhavam desde criança, assim.
Por exemplo, em Cobain tinha toque de recolher à noite para as crianças. Não podiam sair. Ele e o irmão fugiam e iam para esse cinema. E nesse cinema eles iam lá, eles não podiam entrar, então aí eles ficavam só de toca, assim, de fora ouvindo os filmes. E lá passavam os filmes americanos, filmes franceses, filmes de diversas Russo, línguas né? lá, e eles ficavam só ouvindo esses filmes lá. E depois, mais velhos, eles começaram a frequentar. Inclusive o Mambeti fala da pessoa que fazia a entrada dessas pessoas no cineclube, ele chama ele de anjo da guarda, assim, que era o cara que abria as portas assim pra galera e entrando no cinema de lá. Então ele e o irmão desde cedo é, tem essa relação, é uma relação praticamente cinéfila mesmo, assim, com o cinema, assim. E, essa formação dele vai fazer ele se envolver com a arte, né? Então ele vai entrar na companhia de teatro mais conhecida de Dakar, e ele era conhecido por ser um cara meio rebelde, assim, meio, meio avoado assim das ideias, e ele foi expulso dessa companhia de, Cachaceiro. de teatro. E nessa expulsão, ele fala assim, me tá com foda-se, assim, ele fala, o teatro não dá conta do que eu quero propor quanto arte, vou fazer cinema. Que é isso aí que é lá onde eu vou me encontrar e vou saber dizer o que eu quero com o meu cinema. Então, ele nasce, o Mobet, ele nasce desfiliado desse movimento que está próximo ali do, do, do Sembene e dos outros cineastas africanos. Ele nasce meio como uma contracorrente, assim. Ele nasce em paralelo, assim, a essa galera. Então, onde ele vai fazer o primeiro filme dele, que é o Badu Boy, e depois ele se perde esse filme, e aí ele só vai refilmar depois desse filme nos anos 70. Em 1970 ele refaz o filme. Ele faz esse filme em 1966, né, no caso. E aí depois ele vai refilmar esse filme em 1970. Com os mesmos Mas antes. atores e tal, né? Só que ele É, filma colorido dessa vez. e, e nisso, em 68 ele faz o Contra City, que é o Cidade do Contraste, traduzindo assim, que é onde os filmes dele sempre se passam ali, ou em Kobane, ou em Dakar mesmo, a capital assim, do centro. E no Contra City ele já faz uma coisa ele vai fazer uma coisa muito é, que a gente vai perceber inclusive no Tukbook, que é o filme é todo a gente dentro de uma carroça saindo de Kobane até o centro da cidade de Dakar, assim. Então a gente vai vendo a cidade saindo essa cidade do contraste que ele fala, né? Que é daqueles barracos ali de madeira até chegar naqueles prédios brancos modernistas ali do centro da cidade. Então, tá o Lucas mostrando. Isso aí é É um uma cena. documentário, né? Uma espécie de documentário filme. Só que tem uma narração ficcionalizada, né? Dele com uma É um mulher filme. que é francesa e tal. Isso. Né, em cima da carroça tem uma mulher francesa, que a atriz é uma amiga dele, e que ela vai falando sobre a cidade, ela vai ter uma narração dela. E aí esse filme parte de Kobane até o centro e a gente vai vendo o contraste da cidade, assim, né? E que a gente vai ver isso também já no Tukbook também, né? O Tukbook é um filme que faz esse caminho da periferia de Kobane até o centro também, nesse, Sim.
Então ele tem essa proposta e dentro desse cinema dele, ele também vai falar desse olhar, desse colonial, né? Desse olhar. Ele também vai propor um cinema descolonialista dentro dessa lógica, porque ele vai falar sobre a, a relação do senegalês, de Dakar, com as suas colônias, né? A colônia francesa principalmente. Então, ele vai propor um cinema assim, mas ele também ele é considerado contracorrente não só por estar a parte desse movimento do Sembene e do movimento do FESPACO lá, mas também porque ele vai propor um cinema que parece que está se reutilizando de referências ocidentais, que tá parece que está desapegado assim de alguma militância política, mas que na verdade ele está propondo um pensar sobre o olhar mesmo um olhar sobre o povo africano. Ele está sempre olhando muito para dentro, de dentro para fora, assim. O cinema dele, ele ele parte sempre ele sempre escolhe o personagem mais periférico da própria periferia. Então, quando a gente vê o Mori de Tokibuki, a gente tá vendo o cara mais periférico de Kobeni, que é o cara que está sobrevivendo da cultura básica. Assim. Então, o cinema dele, ele parece que ele está se costurando dessas várias referências que ele teve assim, da própria cinefilia, porque diferente desses outros cineastas africanos que estudaram nas colônias, eles estudaram na França, alguns até estudaram na própria União Soviética, assim, nesse movimento de libertação dos povos africanos. Alguns até estudaram na própria União Soviética. O Jaume Petit, ele é autodidata, ele não fez nenhuma escola de cinema. A única escola artística que ele fez foi a do teatro, que ele acabou sendo expulso. Então, ele vai propor um cinema que é a partir do próprio olhar dele e do próprio aprender fazendo o cinema, assim. E você vê que ele é um cinema que está aberto muito à experimentação, à estilização, do fazer do cinema, assim. Então, aí a gente vai ver o Tukbook, e o Tukbook é o primeiro longa dele, assim. E o Tukbook, ele é o primeiro longa dele, e que ele vai estrear esse filme em Cannes, onde ele ganha o festival, o prêmio da crítica, o prêmio do júri, no caso, do Festival de Cannes de 73. E aí é quando ele estoura e ele começa a ser muito reconhecido assim fora do cinema, fora do continente africano, assim. O cinema dele é muito reconhecido fora, assim. Tem uma fala de um pesquisador que é o Mantia Diawara, que é um crítico africano e ele é um pesquisador também do cinema africano. Ele é a principal referência assim, de crítica e de pesquisa de cinema africano. Ele vai perguntar aos cineastas assim do mundo todo, assim, os principais assim, cineastas assim, qual é o filme africano que você conhece. E todo mundo vai falar do Tukbook, assim, de primeira. Assim. É um filme que foi muito reconhecido, principalmente entre os cineastas assim, do mundo todo. Assim. E o que faz esse cinema do Mambeti ser tão conhecido é uma questão assim que muita gente é um debate, assim, uma zona de debate assim para muita gente, do próprio cinema africano e de fora, assim,
porque esse cara assim que nasceu numa contracorrente assim, ele se tornou tão reconhecido assim no, no, no mundo assim, né? Mas isso muito se deve, eu acredito, porque ele tinha uma visão muito particular do cinema dele e também se deve, de certa forma, ao próprio olhar, uma leitura colonizada que muitas vezes faz do filme dele. Que é de pensar que o filme dele não é político ou que os filmes deles não tinham uma proposta política, ou que os filmes dele eram mais artísticos e menos documentais e menos do que esses cineastas como o Sembene e outros dessa corrente. Eu acho que existia essa leitura própria colonizada e também essa própria visão única dele sobre o cinema, né? Dessa visão cinéfila dele, né? De ser muito referencial e tal. Então, eu acho que essas duas coisas ocorrem em paralelo, assim. Por isso que é importante a gente sempre pensar os filmes do Mbeti também como filmes políticos, assim. Os filmes dele são políticos, principalmente o Tukbook, porque é importante pensar, porque ele já não está falando mais da independência e de como os franceses e os foram cruéis com a África. Ele já está falando do neocolonialismo. O Tolkien, inclusive, ele fala, né? Então, ele fala a palavra neocolonialismo em algum momento do filme. Então, ele já está falando de como se dá o colonialismo nos próprios países independentes. Como que se manteve essa relação dos países africanos com as suas colônias. Então ele já está falando, ele já está colocando a discussão mais para frente, assim, nesse período, porque ele já coloca, por exemplo, no Tukbook o carro que o, o, o Mori e a Anta desfilam, é um carro que tem a bandeira dos Estados Unidos nela desenhada. Ele já não está falando da França, ele já está falando dos Estados Unidos com, ele já está falando dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos têm um processo também muito de colonização do próprio continente africano. Então ele já está já está trazendo outros olhares colonizadores que existem sobre a África dentro daquele momento. Aí tu vai falar alguma coisa sobre esse partido do Mombiti? Vou, Então, essa parte dos Estados Unidos é boa porque, por exemplo, eu acho que dá pra fazer um paralelo com a música, né? A Rose falou ali. E a música que toca no filme, que fica repetindo, é muito interessante analisar essa música, que é a Paris, Paris, né? Da Josephine Baker. Então, a gente pensar a música, né? Quem é a Josephine Baker? É uma cantora americana negra que foi radicada na França. Ela foi pra França. Então, já nesse processo do neocolonialismo, né? Então, é uma artista negra, americana, já representando os Estados Unidos, mas que está ali na França. Então, é como se essa música fosse também como um carro, né? É o carro que é do personagem que é da elite e tal, e é o carro representando essa modernidade, que não é só a modernidade da França, né? Não são só os prédios que aparecem no filme toda hora e tal. Quer dizer, na parte final, né? Na segunda parte. Mas é justamente o pós-colonial, que aí entra os Estados Unidos, né? E além da música também fazer esse paralelo com o carro, que é muito interessante, né? Acho que é até bem explícito assim. A música, a forma que ela é tratada, a forma que a gente escuta ela no filme, você vê, a gente não escuta um pedaço da música assim longo. É a repetição apenas daquele compassozinho do refrão, né? E é um corte até meio mal feito, assim, no sentido de que, né? Você escuta ele, aí ele vai e volta, vai e volta. Só que você só escuta, a gente só escuta o refrão, também é como se fosse um cântico, como se fosse uma oração.
mas uma oração até cristã, tá ligado? É quase uma súplica, não é como um ponto, não é como alguma música espiritual africana mesmo, mas é como se fosse uma súplica também é, branca, né? Uma súplica cristã, com essa necessidade deles irem a Paris e tal. Então eu acho que a música dá pra fazer essa referência. Então, em todo momento o filme tem essa relação com o neocolonialismo, né? Essa relação do asfalto, né? Então, o asfalto, a arquitetura dos prédios, não é o século XIX, sabe? É outro tipo de coisa, é outra ameaça, assim, são outras vivências e as coisas estão ali muito mais complexificadas, né? Fizeram as perguntas aí, né? O que foi que o Chico falou aí? Sim. Sobre a psicologia dos bovinos e dos caprinos, e a Sim. Tati perguntou É. sobre o título. Então, os bovinos, os animais, né? Aparecem no filme a todo momento. Também é importante dizer que o filme tem uma montagem que aí a gente percebe muito a referência também novela e vaga, então uma referência muito do Eisenstein mesmo. E o Mambete também, né? Pega essas referências do cinema soviético. Então, existe essa montagem bem Eisensteiniana, que é humano, aí corta para um ser inanimado, para um animal, para um objeto. Enfim, tem muito essa montagem metafórica direta, assim. E no filme todo a gente vê essa relação muito forte do Mori com os animais com chifres, né? Porque tem um lance da hiena, que tá no título, e que a gente vai falar também, mas tem os animais que aparecem, porque a hiena não aparece no filme. Mas vive aparecendo os bovinos, os bodes, né? Também e tal. E a moto. Né? Eu tava falando com o Janderson, eu lembrei muito de Mad Max. Principalmente do Mad Max Estrada da Fúria, né? O último filme. Em que é um filme que o George Miller começou ali a produzir em 99. Então ele passou 15, 16 anos no filme e eles construíram mesmo essa mitologia. Então os carros do Mad Max tem toda uma simbologia ali por trás, uma mistura de coisas, de elementos políticos com mitológicos e tal, e essa coisa da invenção das tradições do Hobsbawm, né? Que é pegar elementos que são da modernidade, da contemporaneidade e jogá-los como canônicos. Então tem essa reinvenção da tradição. E tem esse Mad Max e a moto é isso, né? A gente vê o chifre, a gente vê ele enlaçando a moto. É como se a moto também fosse um animal chifre. Né? Na moto a gente também vê atrás uma espécie de uma cruz, né? Que é um elemento também de lá, né? E os bovinos, eles sempre aparecem, está em relação direta com o Mori, né? Porque ele dá a entender já trabalhou ali de vaqueiro e tal. Aquele menino que aparece no começo, no final do filme, a gente pode também entender que é até ele, né? Abre com ele, fecha com ele. Então, e além disso também tem a relação dos animais enquanto sacrifícios. Né? Sacrifícios que a feiticeira faz. Então, a todo momento, os animais têm uma relação muito forte com o personagem do Mori, principalmente. Então, é como se ele estivesse ligado a esses animais, sabe? De uma forma ali muito diferente. Do mesmo jeito que ele é ligado com os animais, a moto é ligada. Porque ele tem uma relação com a moto que não é só a moto, é a moto com o chifre e tal. Até porque quando quebra, né? A gente vê como ele fica ali. Então me parece que é uma relação até de simbiose, assim, de simbiose. E que esses animais, os animais de chifres, possam simbolizar mesmo o sofrimento ali do povo, a exploração, né? Então, o Janderson também tem uma interpretação, né? A interpretação da Janaína, né? Fala aí, Janderson, que eu vou botar uns trechos aqui É, também. durante tem a Janaína Oliveira, que é uma pesquisadora brasileira que é a principal referência assim, sobre o estudo do cinema africano.
E eu fiz o curso dela, assim, de cinema africano, e ela tem uma leitura, assim, é, sobre o boi, principalmente aquele boi ali do começo do filme, que ela fala de ser, aquele boi ser a África, assim, de ser o continente africano, e que aquela cena onde a gente vê o boi sendo morto, né, no matadouro e toda aquela agonia, aquela cena bem sofrida assim, aquilo seria o Mambeti falando do processo de colonização do país. Então, vamos dizer assim que dentro da estrutura do filme, ali o Mambeti ele está falando, ocorreu a colonização que a gente vê bem no começo ali o matadouro e depois a gente é jogado pro More, né, em 1973, ali em Dakar. Então, ele está falando, ocorreu a colonização e agora estamos aqui. E é uma forma poética dele, né, uma forma dele falar sobre o processo de exploração e que eu acho que vai conversar na hora que o Mori hesita em embarcar, né? Quando a gente corre a montagem paralela, da gente ver o boi indo pro abate, né? Então, eu acho que ocorre essa conexão. Tipo, o Mori era o que mais sonhava em sair, em ir para a França, mas aí ele começa a hesitar, aí se sentindo como se fosse o boi indo pro abate, né? Então, eu acho que existe essa relação tanto do Mori, ele tá sempre sonhando em sair dali, mas ele também ser muito enraizado dentro daquela terra. Então ele está num local onde ele é muito conectado, mas ao mesmo tempo ele quer sair daquele local. Então ocorre essa, essa colisão assim dessas perspectivas dentro dele assim. Então eu acho que faz bem sentido. Acho que o boi e a cabra, assim, o bode, né? Eles, os animais, na verdade, nos filmes do Mambete, eles estão muito presentes, assim. E ele faz muitas conotações, assim. A Viagem da Hiena, o Cookbook, ele é parte de uma trilogia que foi planejada pelo Sam Bennett, é uma trilogia da hiena, que ele chama, que começaria pelo Tukbook, e teve o segundo filme que foi As Hienas, e teria o terceiro, que ele não fez. E, e já nos hienas, a gente vê a hiena em si presente, e muito mais presente essa ideia da hiena. Assim. Acho que já dá para falar, assim, ele faz um comentário sobre o que é a hiena, que ele fala que a hiena é a falsidade, é a caricatura do homem. Ela tem medo da claridade, da iluminação, como o herói em Tukbook. Ela é mentirosa, ao mesmo tempo que representa a nudez e a vergonha. Eu acho que a, a hiena, dentro desse símbolo, né, é, africano, ele tinha muito ligado a esses sentimentos de vergonha, ao mesmo tempo ela é gananciosa, ele tem esse motivo e tem a questão do riso, né? Então, ela é um animal, por exemplo, que não mata. Ela espera o, o outro animal morrer para poder comer a carne dela. Então, Sim. ela, é, ela tem essa simbologia, eu acho que de falar de que o tanto e o Mori eles estão eles estão agindo como hienas, né? Em certo momento do filme, assim. É porque ele é um Eles anti-herói, querem né? tirar, eles querem Tem roubar, toda eles essa querem malícia. para poder conseguir o objetivo deles, assim. Então, eu, eu acho que
existe muito, assim, já no As Hienas, que é o segundo filme dessa trilogia que seria dele, a gente vê essa perspectiva da hiena muito presente, porque, por exemplo, é um filme que é baseado na peça, como é o nome da peça? É Não uma lembro? peça de um. É uma peça. Não, não lembro. É uma peça da Europa que inclusive inspirou a Teta do Agreste. Então esse filme Hienas, de 92, do Mambetti, ele é uma adaptação que também originou, né, a Ah, Tieta. é. Então são Aqui filmes achei. parecidos, né? É a mesma coisa. A mulher mais velha A rica que Visita chega da Velha na... Senhora é o nome da peça. Que aí no As Hienas ele faz uma Vou história mostrar de aqui. tipo de uma mulher que foi é, foi estuprada por um homem e ela é expulsa do, do vilarejo e aí ela retorna anos depois, milionária, riquíssima, dizendo que vai dar todo crédito possível ao vilarejo, assim, de dinheiro para eles poderem comprar coisas, desde que matem o homem que estuprou ela antes de sair do vilarejo. E o que acontece é que todas as pessoas querem o crédito e o dinheiro dela, só que ninguém tem a coragem de matar o homem, né? Então todo mundo fica meio ali arrodeando ele, querendo que ele se saia da cidade, que ele vá embora. Ai, mas ninguém tem a coragem de fazer o ato, né? Que ela pede que é de matar o cara e de ir embora, ou de expulsar o cara. Então as pessoas acabam tendo esse sentimento de hiena, né? Em volta desse personagem que está aparecendo agora na tela, que é o Drama Dramé. Então, é, então esse sentimento da hiena fica muito presente assim, dentro desse filme também. E que sabe-se lá como ele ia trabalhar no terceiro filme, que a gente nunca soube, assim. Dentro da filmografia do Bombetti, ele tem 6 filmes, né? E, e ele também ia fazer uma outra trilogia, que era uma trilogia da infância, né? Que começava pelo Franco e depois a Pequena Vendedora de Sóis, e que ia ter um terceiro e que ele não acabou fazendo também porque ele morreu durante a montagem do A Pequena Vendedora de Sóis. Então ele ele tem ele tinha essa proposta de fazer essas trilogias e acabaram sempre incompletas. A gente infelizmente nunca pôde ter acesso ao que ele queria encerrar, né? Esse encerramento dele. Sim. Sobre as Então, aí hienas também, voltando rapidinho. aí, Sobre as hienas também tem essa relação do riso, né, da ironia e tal, que foi aquilo que a gente falou até na live sobre o Spike Lee, né? E de até traçar a relação do Spike Lee com o Machado de Assis e dessa relação do riso enquanto uma arma também da arte negra, né? Como uma ferramenta ali de potência da arte negra, de potencializar o discurso, de potencializar todo o cenário ali. E a hiena também está presente nesse sentido, porque os filmes do Mambetti são muito irônicos também, então tem muito desse lance. Né? Se a gente lembrar do O Sol, do Mad Rondô, né? É um filme que é isso. E se a gente lembrar do Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon, por exemplo, é todo escrito ali num traço fino de ironia, de tiração também. Então, existe mesmo o riso como arma, né? E porque são populações que estão ali convivendo diariamente com o opressor, né? Então, é uma forma é uma forma de atacar, de certa forma. É o riso também, essa ironia, essa malícia. E são personagens ali anti-heróis, que depois a gente vai ver muito, é muito presente no cinema negro, né? No Brasil mesmo, se a gente pegar, sei lá, a própria Cidade de Deus, então, série de personagens
de vários filmes que tem essa pegada do anti-herói, que tem essa malícia ali. E não é só um traço estético de pegar referência e repetir, mas é nessa figura da hiena mesmo. Então é a hiena enquanto esse animal que ri, né? Mas que está ali na malícia. Ele está sempre presente. É, O Machado de Assis é, é isso totalmente, assim, né? Fala aí. mas é isso mesmo. Como é, a gente tem muito esse arquétipo, assim, pensado já muitas vezes do próprio cinema ocidental. Só que quando o Gombetti ele vai usar a hiena, ele está fazendo, ele está tirando da epistemologia africana, né? Sim, Ele sim. está tirando da, aí ele já está tirando, Dos ele não está símbolos tirando mais dele, né? dos símbolos africanos e do universo dele, assim. Ele está deslocando esse pensamento, assim, para o pensar africano, assim. Então, e ao mesmo tempo que ele tem esse deslocamento, ele usa muitas referências. O Lucas falou do riso, os filmes dele são muito comédias também, assim. Eu acho que ele tinha uma relação muito forte com a comédia. E nesse lance das referências dele, assim, eu percebo que ele gostava muito de Chaplin, porque Sim. tem em outros filmes dele a gente vai ver como o Franco, o personagem é praticamente um Chaplin, assim, No Badu Boy também, né? o Carlito. Então, ele tem muito dessa referência, tipo, tem uma parte, o Mori, por exemplo, ele parece que ele está se vestindo como quase um Indiana Jones, assim, um, um, um investigador, assim, tipo, tal. Então, o filme é muito western, né, assim, ele fala que o western era um dos gêneros preferidos dele, assim, e que isso se liga também à própria preocupação dele com o som nos filmes dele, porque ele falava que o western, os sons dos filmes de western eram incríveis, então ele queria trazer essa qualidade do som para os filmes dele, assim. Então, eu acho que ele dialogava com muitos cinemas, não só o próprio cinema francês, né, a Nouvelle Vague e tudo mais, mas com diversos cinemas, assim, para fazer o cinema dele, assim. A mentalidade ali, a cabeça de cineclubista, né? E de poeta também. Do jeito que ele fala, do jeito que ele escreve, e as composições. Se a gente vê o Tuk Book, é um filme que ele é muito poético, no sentido de que tem essa necessidade de construir imagem, né? Enquanto o motor principal de um poema mesmo, que é construir imagem e tal. Então ele tem isso no filme todinho. Por exemplo, vou mostrar uma cena aqui do Badu Boy, que é o filme anterior ao Tuk Book. E vejam, o filme tem um garoto negro e que ele é perseguido por esse policial aí, né? É um policial negro também, pobre, anda sempre com uma bicicleta, né? Então ele é engraçado também. Mas vejam, já no final do filme ele tá perto de pegar o Badu Boy, né? E aí, olha o que o policial tá descansando, olha o que acontece. O policial, que é o antagonista do filme, come uma flor, né? Isso é o Badu Boy. Isso é um, isso é um poeta, velho. Isso é a construção de um poeta, tá ligado? Então, a gente vê isso no Tuk Book a todo momento. Essa construção refinada das imagens, né? As imagens do filme são assim, quando ele tá falando de ir pra França, o Mori, ele tá falando de ir pra França porque vai ter dinheiro, não sei o quê, e ele tá na areia da praia, né? Então tem toda essa relação. Ele tá como se fosse de ouro. Vou mostrar aqui também. Vai falando aí enquanto eu procuro essa cena. Olha aqui a cena que eu tava falando, ó. É isso aqui, ó. Sempre essa relação com o mar, já que o Atlantique, né? É da sobrinha, né? O Atlantique a gente vê esse mesmo mar aí, essa relação com o mar muito bonita. Esses personagens meio muito sonhadores, assim, jovens sonhadores também, ó, pegar a referência da novela Vague.
Então ele falando de viajar e tal, ir pra Paris, é como ele tá, né? Como se ele tivesse também coberto de ouro, né? Olha aí. Então são composições muito bonitas. Olha a montagem. Aquela montagem eisensteiniana mesmo, a todo momento. E é um filme com símbolos o tempo todo, né? Com símbolos o tempo todo. A gente tem personagens que são até difíceis de compreender, assim. Tem uma personagem, aquela que pega o táxi, né? Que eu fiquei viajando, porque ele vai tentar roubar o baú e vai seguindo o táxi. Tem uma mulher lá e o taxista leva o baú para aquela construção, parece um castelo abandonado. Quando ele abre, tem uma caveira, a mulher tá de amarelo e tira um espelhozinho. Eu pensei que fosse Oxum, alguma relação com Oxum, assim. E fica ali, né? Então tem muita coisa que precisa de um conhecimento assim mais aprofundado até para entender. Mas muita coisa dá para pegar, né? Tem o Tarzan, aquele do Tarzan é muito interessante, né? Que é como se fosse justamente esse herói. Porque como o Mori é um anti-herói. Em nenhum momento ele é o herói. Ele é um anti-herói mesmo. E chega esse Tarzan, né? Que é o herói construído pelos brancos e tal, né? Que é se torna o rei da África, o homem branco, o rei da África, essa figura ridícula do Tarzan. E aparece no filme, né? Como homem branco também, o Tarzan. E ele rouba a moto, né? Então, parece que ele aparece também de uma maneira bem cômica, né? Ele não é um cara fortão e tal. Então, tem vários desses símbolos, assim. Essas armadilhas que a todo momento estão ali tentando pegar o Mori e a Anta, que é a namorada dele. E que ocorre também essa inversão. Então, a todo momento, eu acho que ele trabalha essa quebra de expectativas, né? Porque quem vai é a mulher, né? Então, é ela que vai, não é ela que fica. Então, já ocorre essa quebra de expectativas também em relação ao que costuma ver e tal. Né? E quem retorna é um homem, não a mulher, né? Então, eu acho que o filme trabalha bem tudo isso. E eu ia ficar até de rever, mas nem deu tempo, porque eu tava vendo outros filmes dele também para pegar isso. E a gente percebe mesmo umas nuances assim, a gente percebe uma sequência. O jeito que trata a música, o jeito que trata esses símbolos, que vai tudo se complexificando. Então, acho que no início, nos dois primeiros filmes, essa coisa do contraste, ela tá menos sutil, né? Aqui, de fato, é por isso que muitos não declaravam ele como cinema político e tal. Então ele tinha essa crítica, né? Mas porque ele não era um cara que estava ali muito explícito no discurso político. Ele era, antes de tudo, um poeta, né? Então o discurso político vem na decorrência ali. Mas a primeira coisa é a poesia mesmo, né? É a linguagem poética, é a linguagem cinematográfica. A Tati falou alguma coisa aqui. Acho foda ela falando que a mulher da agência, se a viu, foi em Nova York. E o Chico, é aquele símbolo da moto, vocês sabem o que representa? Procurei o símbolo, mas não achei. Diz aí, João, o símbolo da moto. Ah, sim. Porque a moto. É porque o filme ele tem vários, como o Lucas estava falando, tem vários símbolos, né? Várias simbologias. E tem uma própria espiritualidade até do próprio filme, que a gente não sabe exatamente o que o, 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 o Mobeti está propondo ali, porque é de fato muitos símbolos a gente ou tendo a referência para saber, para entender, mas o cinema dele eu acho que ele se propõe a ser algo assim que está aberto assim a essa reflexão, né, de muitos símbolos do que cada coisa significa. Esse parece uma cruz, mas não é uma cruz. Ela é uma máscara, na verdade. Ela é uma máscara de uma etnia chamada Dogon, que ela é do Mali.
Aí, então, então tem vários símbolos durante o filme, assim. Não sei exatamente por que essa máscara está aí, mas pode ser também uma relação do próprio Mori, que o Mori ele é um cara que ele é uma pequena agricultora ali de agricultura básica e que ele tem uma moto, assim. Então, tipo, como é que esse cara conseguiu? Não sei. Mas que é um símbolo muito da modernidade, né? Tipo, se for pensar antes como os agricultores viajavam, eles viajavam ou no próprio boi ou nos cavalos. Então, eu acho que ele tá ali, no filme é meio que somatizada essa simbologia do próprio boi e cavalo sobre a moto, assim. Então, acho que com o chifre, né, e a próprio movimento dele laçar, né, a moto e o símbolo da máscara talvez seja mais um símbolo do que o Mori se conecta de alguma forma a algumas coisas das raízes dos povos africanos, mas que ele talvez ele não compreenda eles por completo, assim. Porque ele tá muito nesse tipo. Tem uma parte que ele acha vários gris-gris, né? Que ele chama. Que são amuletos de, de religião voodoo. E nessa lá ele vai catando, aí ele vai falando: um é para coração partido, um é para sífilis e o outro é para ter sorte. Aí ele pega esses e ele coloca, ele usa os amuletos, né? Só que a gente não sabe se ele está ali violando algum, algum, algum rito para pegar esses amuletos. Ele parece tipo, ele viu lá o saco, ele pega o saco e depois usa os amuletos, coloca na roupa. E a própria relação dele com a feiticeira no filme, né? Ele pede um ritual, ele pede um ritual para oferenda, pede uma oferenda para feiticeira, mas não paga ela, né? E ele tem uma relação meio de desprezo assim a ela, de não dar muita importância a ela. Então acho que ele constrói muito. Tira isso aí, Lucas. Oxi. Apareceu, né? Aí ele tem uma relação, parece que ele tem uma relação de parece que ele constrói o Mori, ele tem uma relação com essas ancestralidades assim africanas, com essas coisas da cultura de raiz africana, mas ao mesmo tempo ele tá em outra, assim, ele tá não dando muita importância a ela, ele tá Sim. vivendo a modernidade, Que é o cara que ele tá quer ir dando pra valor a Paris, essas né? coisas. Ele É, renega, de certa forma, as tradições. e ele toda hora, ele é o cara que planeja como vai para Paris, é o cara que fica falando para toda vez que vai para Paris. E a Anta, eu acho que vale muito pensar como é que a Anta é construída nesse filme, assim, porque ao mesmo tempo ela é muito calada, ela parece ter um posicionamento meio passivo, mas eu acho que ela é quem tá tomando muitas das decisões assim dentro do filme, assim, Sim. desde desde que ela quer participar, por exemplo, da construção do plano, né, do Morena, por exemplo, naquela cena em que ela vai, o Mori vai pra casa do homem rico lá, né, e ela quer entrar no pedalinho, aí o cara expulsa ela, e diz, vai lá, ver com as mulheres, e a Tati falou aqui, né, do olhar das mulheres, que é um olhar muito triste, assim, né, daquelas mulheres, e talvez e é interessante pensar porque a Anta, ela
ela tá na universidade, ela tá estudando, né? Diferente do Mori, que ele é um trabalhador, assim. Aí, O Marcos Paulo fez um comentário aqui. É como se os chifres e aquele símbolo na moto fossem um tipo de resistência à moto, como símbolo da modernidade e tecnologia, como instrumentos de colonização também. É. Eu acho que ainda é mais, né? meio que isso Não mesmo. é só, não apenas como resistência, mas já que a moto é do Mori, então ele incorpora isso e constrói É, o seu modo de ver, a sua filosofia, as suas tradições também, né? é isso. Então existe essa invenção da tradição, existe esse modo de viver, juntando o moderno também, porque ele almeja as coisas da modernidade, ele almeja o asfalto, ele almeja a França. Só que tem essa coisa das tradições mesmo antigas, essa coisa da ancestralidade, que ele não se desliga totalmente, né? Não se desliga. Mas existe essa resistência, existe essa necessidade, esse desejo de almejar, que a gente vê no Fanon falando sobre isso, né? No helicóptero da É polícia. tanto que isso que é o que vai talvez fazer com que ele não vá, né, para França, né? Principalmente é o que vai fazer com que ele não vá, que é essa resistência que ele tem a, a se colonizar, na verdade, né, muitas vezes, né? Isso. Parece, né? E De fato, Chico, são filmes com poucos diálogos. Eu acho que o Hienas, que eu ainda não vi, o Jean viu, deve ter mais. Mas o próprio Badu Boy, que foi aquele que eu mostrei, é um filme que parece até um filme mudo. Ele tem muita referência com o Chaplin, que é pouquíssimo diálogo, né? Então é aquela coisa de mostrar as coisas na imagem mesmo. Aquela necessidade primeira do cinema, ou aquela relação com a poesia muito forte, né? Então a imagem já é o bastante. O diálogo está ali como suporte, mas a imagem por si só ela já funciona bastante, né? Olha o Tarzan aí, né? Também está como elemento metafórico, mas elemento irônico também. E ele que rouba a moto, né? Eu acho que esse personagem de Tarzan é bem interessante. Ele é como o personagem do carteiro, que vai e volta. Então são figuras ali intrigantes que a gente não tem explicação dessas pessoas no filme. E são arquétipos, né? Esses personagens são pessoas, mas são símbolos ali que a gente tá pra desvendar ali. Mas ele não dá. Ele não é fácil não, ele não dá muitas pistas, né? Aí, ó, aí vem um griot. Quando ele está falando, essa narração que ele está falando é o Mori nesse momento, né? Ele fala que ele é um griot. Então é essa relação do griot enquanto sendo essa figura contadora de histórias, essa figura mais velha, né? E o próprio Mambeti diz, ele abre um curta-metragem, né? É um filme sobre o festival de cinema lá, e ele diz que ele tem essa relação com o cinema há 10 mil anos e vai ter há 10 mil anos pra frente também. Então é como se ele fosse uma pessoa mais velha, tipo aquelas pessoas que a gente conhece que são pessoas até jovens, mas que quando elas falam e elas têm uma aura até espiritual, uma aura de mais velho mesmo. Então é como se ele incorporasse uma figura mais velha, assim, ancestral. Eu acho que o modo que ele fala e que ele vê o cinema, que ele constrói essas imagens e essa relação com a ancestralidade, com os animais, com o ambiente, com as crianças, né? Eu acho que tudo isso faz dele uma pessoa que, apesar de ter morrido com 50 e poucos anos, né? Mas ele é um antigo, tá ligado? Eu vejo ele como um antigo, assim. Acho que isso é muito presente nos filmes a gente vê. Porque essa montagem, né? Essa montagem também diz muito sobre isso. Um filme dá elipses, o filme vai e volta. A cronologia que a gente vê ela é espacial. Que o filme começa no barro, né? E vai até o asfalto. Então essa cronologia. Mas a cronologia dos personagens vai e vem, aparecem cenas meio desconexas, então ele vê o tempo dessa maneira circular também, que é um modo de ver dos mais velhos, né? Fala aí, Jean, que eu vou ver a hora aqui e daqui a pouco eu tenho que é, sair.
E quem for fazer perguntas, tiver perguntas, vai fazendo aí, já continua. Mas eu vou sair já já, que eu tenho uma reunião. E se alguém quiser entrar, eu já adiciono aí, Chico, sei lá. Vão dando oi aí. E quem tiver pergunta, faz. Eu acho que a gente pode ir para as perguntas, assim, já. O diretor é o Que alguém tem uma. Gibril Diop Mambeti, que é o tio, vou escrever aqui o nome nos comentários, é o tio da Mati Diop, que fez o filme Atlantique, que está na Netflix. E é um filme, é muito bom assistir o Book que está no YouTube, né? E depois assistir o Atlantique e ver essas relações e ver esses elementos que vão se repetindo, assim, essa relação da juventude, né? Acho que é muito interessante também analisar os dois É, filmes aí em e sequência, a relação a com o mar Mati. também. O primeiro filme da Mati Diop é sobre o ator do Mori, o protagonista. Então ela vai buscar ele, assim, lá em 2011, parece, eu não lembro exatamente quando é o filme, mas ela vai falar, ela faz o filme sobre ele, assim, e é um filme meio triste, assim, porque a gente vai ver esse ator, assim, numa situação bem decadente, assim, da vida dele, assim. Mas ao mesmo tempo ela vai falar sobre essas figuras, sobre, de certa forma ela vai falar sobre o cinema africano, sobre o próprio, o, a própria relação, né, do colonial agora mais contemporânea. Então a Mati Diop, acho que no cinema dela ela quer falar também dessas relações, porque a Mati Diop ela é filha do irmão, né, do Djibril Diop Mambety. Ela é filha do Assis Mambety, o Assis Diop, que ele é o que inclusive faz trilha sonora dos filmes do Mambety, né? Ele é um músico assim que ele tem várias influências assim de música clássica e até Jazz. ele toca jazz, ele toca violão, ele principalmente toca violão assim. Então vale muito sacar assim, tanto a música dele quanto os filmes dele, porque você vai ver ele incorporado na trilha assim. E, e falando de trilha, inclusive da própria trilha do, do Book, ele tem essa música tem duas músicas que não são trilha, né? Que não são da trilha, né? Que é a Paris Paris da Josephine Baker e tem uma da Edith Piaf, né? Que é quando ela toca duas vezes, que ela fala sobre a despedida do amor, né? É uma música sobre amor, né? Assim, sobre partida, né? Assim. E eu acho que o filme ele tá toda hora dando pistas assim sobre o que vai acontecer assim com os dois, né? Parece que é uma relação de amor que não vai ter de fato um final feliz, assim. Eu acho que a música da Edith Piaf entra com uma mensagem disso, porque ela toca a primeira vez quando o Mori vai roubar o Na cena cara, da né? piscina, né? E a e a Anta fica lá sozinha, né? Esperando ele do lado de fora. E eu acho que ele tá toda hora dando pistas de que ali não vai ser um, uma relação que vai ter um final feliz, né? Um amor que vai continuar. Ou ele pega um amuleto do coração partido, né? O Mori, né? Daquele Grigis, um dele é de coração partido. Então ele está falando também sobre esse filme também ele fala sobre parece fazer parte daquele conjunto daqueles filmes de casais onde eles estão cometendo crimes ou estão vivendo algum tipo de aventura, experiência em que eles nunca acabam juntos, assim, que eles nunca acabam bem, assim. Então, que tem o Pro Bonnie Clyde, mas tem o Acossado do Godard, tem muito desses filmes, assim, do protagonista são casais, assim, que eles nunca acabam juntos, assim.
e a expressão corporal, como vocês viram? Lucas falou de Chaplin, vi muito no agente de trânsito reproduzindo movimentos da dança. Eu acho que também vai muito, até pela formação do Mambeti, né? Que vem do teatro também e tal. Então, por mais que tenham algumas atuações até sóbrias e tal, mas tem uma corporificação assim bem que também é da dança, que também é do teatro, né? Mas eu não sei como é o teatro lá no Senegal, né? Eu não sei como é essa relação, como é essa atuação lá. Mas eu vi coisas pontuadas, assim. Eu não vi aquela coisa meio exagerada, como por exemplo é, a influência do teatro japonês no cinema japonês, né? Eu não sei como é essa relação lá. Mas como ele vem do teatro, então pode ter essa influência muito forte de dança também e tal. Bom, eu vou saindo agora, que tem que ir pra reunião do Fórum de Literatura. E valeu, galera. É isso. Quem não viu o filme, tá vendo a live aí, vai atrás do filme, tá no YouTube. A gente colocou o link. E também tem lá no Making Off, se alguém quiser o link, não tiver, pede a gente aí que tem um filme restaurado. É melhor de ver, né? Que a versão do YouTube não é em alta definição. É importante falar que esse filme foi restaurado pelo Scorsese, né? E ele foi nos negativos originais e tal. E o filme é outra coisa ver ele em alta definição, né? Então, quem quiser o torrent e não tiver acesso ao making off e tal, pede a gente. E é isso, eu vou aqui para reunião e o Jean continua aí, podem continuar com as perguntas se alguém quiser entrar, alguém do Mirante, avisa aí, Chico e tal, que tá falando do filme, né? Vanessa aí falou, valeu. Mas, então é isso. É, a gente tá aberto agora as perguntas, assim, porque se alguém quiser entrar, que alguém tá afim de entrar, Chico, tá? Então, mas é isso. Os filmes do Mambeti é massa de querer conhecer a obra dele. É uma obra curta, infelizmente, mas eles, eles falam, eles são muito bonitos, assim, tanto tecnicamente, mas eles são filmes muito interessantes de entender essa visão assim de um artista africano, assim, que ele quer falar muito sobre esse universo dele, assim. Ele depois do Tukbook, ele faz um hiato assim de quase 20 anos, assim. E depois ele volta, aí faz os Hienas, e depois ele vai fazer o, a trilogia que ele queria sobre a infância. Que aí ele vai fazer o Franco e a Pequena Vendedora de Sóis. Que aí ele vai mais para um cinema muito mais narrativo, assim, do que esse cinema, é, do que esse cinema de experimentações, assim, que a gente vê no Tukbook, assim. E, e aí ele vai fazer ele vai entrar para um cinema mais narrativo, mas ele vai também fazer muito um filme da delicadeza, assim, eles são muito potentes, assim, na delicadeza, né, do falar, porque ele fala sobre a infância, sobre a, as pequenas, por exemplo, o, o Franco, ele vai falar sobre o menino que ele é meio que um chaplizinho, assim, africano, e ele vive de esmola, de, de, da relação com a galera, assim, né? Com os pedintes, com as pessoas que ele pede dinheiro. Já na Vendedora de Sóis, ele vai falar sobre a menina que vende flores. E essa menina é uma menina deficiente física, assim. Então, ele vai falar muito das delicadezas, das peculiaridades, assim, dessa infância lá de Cobain, assim, de onde ele nasceu. As cores e os contrastes. Então, eu acho que as cores
se você for ver os filmes africanos, ele naturalmente são muito coloridos, assim, é, já é da própria universo, assim, africano, assim, as roupas são de cores muito fortes, né? São muito coloridas, então, e eu acho que as cores nesse filme, eles estão muito, é uma marca até da própria fotografia dessa época. O fotógrafo desse filme é um fotógrafo francês, que foi amigo o fotógrafo do Tukibuk, que é um fotógrafo francês que foi amigo do Mambeti. E ele tinha muito em fala disso das amizades. Para ele as amizades eram muito importantes, porque ele falava que as amizades necessariamente não precisavam ser eternas, mas que na verdade só as afiliações e o que nasce de cada uma, para ele já é algo muito potente, assim, o que nasce dessas parcerias, né, dessas amizades. Então, muitas das pessoas que estão em volta dele no filme estão ali mais pela amizade do que pelo dinheiro, assim. Porque os filmes, de fato, não eram filmes muito caros e nem rendiam tanto, assim. De fato, as roupas dos filmes são muito bonitas, assim. Mas as roupas, elas basicamente são as roupas da das que são dos colonizadores, dos povos que estavam lá, assim, dos franceses, né, basicamente. E que eles não foram não é uma direção de arte essencialmente industrial, que a gente vai buscar as roupas ou vai fazer essas roupas. Eles buscavam mesmo essas roupas, e você vai ver que muitas delas parecem até velhas, assim, mas que esse velho parece que dá também uma marca para o próprio filme, é, de que aquilo ali já está meio desgastado, né, assim, dessas coisas da própria colônia, assim. É de fato, existe uma a tentativa de permanência. Deve existir. Existe esse filme, nesse filme existe uma tentativa de permanência, né, assim. O filme, de fato, ele faz até um ciclo, né, porque ele termina com o menino levando os bois e começa com ele e termina com ele, né? E o filme faz um ciclo, né? Assim, é meio cíclico, assim, o rolê dele, assim. E termina no mesmo local, né? Que é naquela África bem árida, bem desértica, assim. E de fato tem um traço bem documental, assim, que atravessa o filme. Porque de fato ali a galera não é ator de formação, na maioria das vezes. E muitos ele vai levando pro, pros filmes dele, assim. No Tokibok tem os atores do Badu Boy, e depois ele vai levar alguns desses atores para as hienas. Então, essa galera ele vai levando, assim, muitos não são atores de formação, assim. Tanto que o Mori, ele é um agricultor. Ele tem a profissão que ele faz no filme, né? Que quando a gente vai ver o filme da Amati Diop, que é sobre ele, a gente vai ver como ele está vivendo ainda dessa agricultura, assim, que é muito básica, assim. É uma vida bem triste, assim, dele, assim. É um filme que vale a pena assistir pela essa conexão com o filme, com o Tukbook, mas, assim, ele já é um filme documental mesmo, assim, falando sobre aquela pessoa, né, o ator do filme. E o traço documental ele permeia todo o cinema africano, assim, os filmes eles nascem sempre nessa junção, assim, tanto da proposta da ficcional quanto documental é muito junto, assim, as coisas. Não tem como desfiliar, assim, do fazer deles, eu acho. Porque
tanto quanto o cineasta transformando, tanto quanto todas as, as, as o entorno da produção do cinema africano está se formando também, né? Os atores, a equipe técnica. Então, é todo um processo que está se formando ali junto, né? O que antes a gente via no início do cinema, talvez no cinema, do início mesmo, do nascimento do cinema, a gente já vê meio que também dentro do cinema africano, né? Que ali eles já vão nascer enraizado tanto a ficção junto do documentário junto e da própria formação deles, a formação técnica, a formação artística deles. É bom compilar mesmo, porque esse filme tem muitas referências e, e, e vale a pena assim, buscar. Assim, de início já assistam os filmes, né, do Mambeti. É, eu acho que é super válido assim conhecer. Ele é um dos gênios assim do cinema assim, não só do cinema africano, mas eu acho que é do cinema como um todo assim. Acho que tem muito a se aprender no cinema deles assim, no entender do cinema do Mambeti e e conhecer mais o cinema africano, né? Assim, eu acho que de forma geral é, é muito válido assim conhecer mais esse cinema. Conheçam os outros realizadores, conheçam os realizadores contemporâneos. São filmes difíceis de achar, no geral, mas que o próprio movimento de buscar já é um movimento da gente reconhecer essas obras, né? E de também tornar cada vez mais possível a gente ver esse cinema. Eu falei da Janaína Oliveira, por exemplo, que ela é a principal pesquisadora de cinema africano aqui no Brasil. E muito a ela e a esse, a essa luta dela para conhecer o cinema negro e o cinema africano, se deve a se reconhecer esses filmes, por exemplo. Esse filme, ano passado, foi exibido numa mostra no Festival Olhar de Cinema em Curitiba. Teve uma mostra de cinema africano dentro do festival, onde teve homenagem para o Mambeti e para o Jean Rouch. E aí trouxeram alguns filmes do Mambeti e do Jean Rouch para falar sobre o cinema africano. E esse filme foi exibido no IMS também, filmes do Mambeti. Então, esses filmes estão cada vez ganhando mais visibilidade. E está cada vez mais sendo possível a gente encontrar esses filmes. Então, busquem, busquem conhecimento, como disse o ET Bilu, e busquem o cinema africano, assim, conhecer eles. Então, alguém tem pergunta? Alguém tem algum comentário para fazer? Que aí, acho que podemos encerrar. Escrever artigo. Eu tenho ideia de escrever vários artigos assim, sobre os filmes, mas esse é um foda mesmo. E esse filme é um dos filmes que tem mais produções assim em volta dele, assim. Então tem muito material sobre ele, busque. Tem muita crítica de cinema, inclusive. Foi um filme muito visto. Então, talvez muitas das coisas que a gente não viu aqui, ou pensamentos que vocês teve, vocês vão ver, vocês vão ver
assim, nessas críticas, assim. Mandar um salve aí pra Cora e pro Gabo, da casa da Tati aí, saudades. Saudades. A gente já falando assim da próxima sessão, a próxima sessão a gente vai contemplar o cinema latino-americano e a gente vai divulgar ainda o filme e tal, mas vai ser também no primeiro sábado e nesse mesmo horário, assim. A gente tá nessa dinâmica agora e é isto, pessoal. Tchauzinho. Fiquem em casa, porque ainda não morreu não esse vírus, viu? Isso acabou não, esse negócio. Não acredito no presidente. Tchauzinho, abraços.